Seja muito bem-vindo à oração do dia de hoje. É um privilégio nós estarmos aqui. Hoje nós vamos falar sobre algo muito sério. Vamos falar sobre como viver o tempo de crise. Será que crise é algo comum dos dias atuais? Será que no mundo no qual nós vivemos é possível viver distante da crise, fora da crise? Ou será que a crise é uma constância? É o que nós precisamos aprender a conviver com ela. Esse é o tema da nossa oração no dia de hoje. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite, faça a sua inscrição já. No ato da inscrição, marque o sininho, assim você será avisado a cada nova publicação. Deixe também o teu joinha neste vídeo para que o YouTube, através do teu joinha, possa impulsionar este vídeo, alcançar outras pessoas. E deixe aí no chat ou nos comentários o teu nome e o teu pedido de oração para que nós possamos orar por você, possamos apresentar a tua vida para o nosso Deus. Amém? O texto de hoje na palavra do Senhor está no Evangelho de João. João, capítulo de número 16, versículo de número 33. E diz bem assim, eu tenho o texto aqui. Diz bem assim: Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Amém? Se for possível, aí onde você estiver, diga assim: eu não estou só, porque o Pai, Ele está comigo. Amém. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Guarde isso. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Jesus Cristo diz: eu venci o mundo. João 16, 33. Esse texto que nós acabamos de ler, esse texto de João 16, 33, ele é conhecido como parte do discurso de Cristo de despedida, parte das últimas palavras do adeus de Cristo aos seus discípulos mais próximos, ali na sua última refeição, na sua pré-Páscoa. Ele estava ali com os seus discípulos, acredita-se que era numa quinta-feira de Páscoa, antes dele subir ao Getsêmani, no qual ele esteve ali orando juntamente com os apóstolos, antes dele ter suado sangue no jardim do Getsêmani e de ter sido preso após o beijo traidor do apóstolo Judas. Jesus, ele tinha um objetivo com esse discurso: preparar os discípulos e preparar especialmente as suas emoções, as emoções dos seus discípulos, para aquilo que estava por vir, para os novos acontecimentos. Talvez esses versículos de João 16 nunca tenham feito tanto sentido para nós. Talvez nós estejamos vivendo um tempo especialmente de acordo, ou especialmente que se encaixe como um quebra-cabeça perfeito com esta palavra de João 16, 33. Cada um disperso em sua casa e isolados, precisando de paz e precisando de bom ânimo. Jesus então ele vem e ele disse o quê? Ele diz que nós teríamos aflições neste mundo, que este mundo é sim um mundo de aflições. Em outro momento Jesus diz que este mundo está curvado, prostrado, este mundo jaz no maligno. Em outro momento Jesus chega a afirmar que Satanás é o príncipe deste mundo, quem tem autoridade. Ou seja, viveremos neste mundo ciclos de crise, momentos de crise. Crise é algo comum do mundo no qual nós estamos vivendo. Enquanto nós existirmos aqui, nós precisamos estar preparados para atravessarmos o tempo da crise e vencermos
cada uma das crises que nos sejam apresentadas. Independente daquilo que nós façamos para nos proteger, o próprio Cristo, ele nos advertiu: neste mundo passareis por aflições. O que nós precisamos então saber? Nós precisamos saber como vencer. Como vencer não somente as circunstâncias ao nosso derredor, mas também como vencer as nossas reações emocionais. Porque é exatamente o que Cristo estava fazendo ali com seus discípulos, preparando-os para vencer aquilo que viria de fora, mas também aquilo que brotaria no interior deles, dos discípulos, diante de tantas adversidades, diante de tamanha crise. Quais eram as situações interiores que brotariam e eles teriam que travar uma guerra não só exterior, mas também uma guerra interior. E nós estamos vivendo exatamente o mesmo nível de guerra, tanto exterior quanto uma guerra interior, nas nossas emoções, no nosso espírito. Se nós formos capazes de, neste período de crise, manter o nosso equilíbrio emocional, se em meio à tempestade nós pudermos manter o nosso equilíbrio, com certeza conseguiremos andar sobre as águas. Com certeza o mar vai se abrir. Com certeza venceremos esse tempo de deserto. A crise ficará para trás e nós poderemos declarar: em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Agora, antes que possamos manter o nosso equilíbrio emocional, é necessário que nós fundamentemos os nossos pés em Cristo Jesus. Jesus, quem que é? Jesus é a rocha. E nós precisamos estar firmados sobre a rocha. As palavras de Cristo para Pedro, quais foram? Vós sois pedra. E sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E nós precisamos estar firmados sobre essa rocha, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, que é o próprio Jesus. Uma crise, ela pode produzir em nós algumas reações. Eu quero que você avalie agora quais dessas reações interiores elas têm surgido no teu interior em um momento de crise como o qual nós estamos passando. A nível da nossa alma, reações como medo, traumas, depressão, frustração, ansiedade, sentimentos de solidão, preocupação excessiva, desânimo. A nível do espírito, sensação de abandono, sensação de perda, sensação de derrota, sensação de impotência, desespero pela sobrevivência. Quando nós vivemos amedrontados, quando o medo assume o controle das nossas vidas, qual que é a nossa tendência? Nossa tendência é de reagirmos de forma impensada. É reagirmos prematuramente. Bateu, levou. É agirmos praticamente no instinto. Então reagimos de forma impensada e irracional diante das crises que surgem por conta do medo. E isso pode trazer para nós consequências muito negativas, como o abuso. Nós estamos falando de abuso físico, abuso psicológico, abuso verbal. Pode gerar consequências de crimes e de delitos. Pode gerar consequências de violência doméstica, que também é um crime. Como pode gerar consequências de dependência química ou alguns outros tipos de vícios. Tais reações levam as pessoas a crises ainda maiores.
Por que que essas reações elas surgem? Elas surgem como se fosse uma grande explosão. Algumas surgem como uma alternativa de escape. Como se a pessoa se sentisse pressionada pelo medo, ela busca um escape. Mas ao invés de trazer uma cura, ainda que talvez em alguns momentos haja um alívio imediato, a curto prazo mesmo, virão consequências gravíssimas por conta dessas reações, gerando crises ainda maiores. É quando a palavra diz que um abismo, o que ele faz? Ele atrai, ele chama outro abismo. Um abismo, ele chama outro abismo. O que acontece em seguida? O que acontece em seguida é previsível e quase que até mesmo inevitável. A pessoa entra no jogo então da culpa. Ou da culpa, que é um peso, ou da transferência de responsabilidade. Ou se culpa ou começa a culpar as pessoas que estão ao seu redor. No fundo, no interior, sabemos que essas duas escolhas, a acusação ou culpar os outros, transferir a responsabilidade para outros, não resolve absolutamente nada. Não muda o jogo, não muda a história, não traz transformação. Agora, existe algo que em meio à crise, que em um mundo no qual nós vivemos, regido pela crise, que pode mudar tudo, que pode mudar o jogo, que pode trazer transformação para a tua vida. Se chama fé. A nossa fé em Jesus Cristo pode sim trazer transformação. Em 1 João, a primeira carta de João, no capítulo número 5, versículo número 4, diz bem assim: o que é nascido de Deus. Quantos de vocês que estão agora nos acompanhando, que você pode afirmar, eu sou nascido de Deus? Se você é nascido de Deus, eu estou falando de, além de ter sido nascido da carne, do ventre da sua mãe, você um dia optou por Cristo. Você fez uma oração de aliança, você entregou tua vida para Jesus, então você é nascido em Deus, de Deus. E o texto diz, o que é nascido de Deus, vence o mundo. E se nós vivemos em um mundo de crise, significa que nós venceremos toda sorte de crises. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Olha o texto bíblico. Esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos. Qual que é? A nossa fé. Diga assim comigo, a vitória que vence o mundo é a minha fé. Diga mais uma vez, a vitória que vence o mundo é a minha fé. É a nossa fé. É a sua fé. Amém? Fé é crer no momento da escuridão. Aquilo que Jesus fala contigo quando há luz. Você entende isso que eu estou falando? Parece meio poético, mas não é. Porque fé é no momento da dificuldade acreditar na palavra que você recebeu quando você estava bem para ouvir. Quando você estava bem e o teu coração estava aberto para a palavra. E quando a crise vem, você permite com que essa palavra, com que a tua crença, ela se manifeste. A tua crença em Cristo, ela floresça e se manifeste. Jesus, ele disse que é o Filho de Deus e que ele é o nosso Salvador. Jesus disse que ele é o Filho de Deus e que ele é o nosso Salvador. Jesus disse que tem muito mais do que sabedoria e do que poder para suprir qualquer emergência e qualquer condição. No versículo que nós lemos no início, primeiro texto bíblico que nós lemos no dia de hoje, falando sobre o mundo de aflições, Jesus, em nenhum momento ali, ele nega a seriedade da situação. Jesus, ele não quis, disfarçar absolutamente nada. Ele foi claro, e deixou muito claro a seriedade do momento pelo qual os seus discípulos estavam por passar. E é muito sério o momento pelo qual toda a humanidade está passando. Jesus não disse que iria tirar aqueles homens do mundo. E Jesus em nenhum momento disse,
eu os tirarei do mundo. Não. Este não é o nosso escape. Essa não é a alternativa. Mas ele fez uma promessa. E ele é o Deus que cumpre todas as suas promessas. E ele nos livrará do mal. No livro de 2 Timóteo, uma carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Em 2 Timóteo, no capítulo número 2, no versículo número 12, o apóstolo Paulo escreve: se com ele, Jesus Cristo, padecemos, com ele reinaremos. Se com Cristo padecemos, com Cristo reinaremos. Nós conseguiremos atravessar esta crise. Mas preciso deixar algo muito claro para você. Assim como Cristo deixou algo muito claro para os seus discípulos. Este mundo que nós vivemos é um mundo de crises. Nós venceremos esta crise. Depois virão outras. Depois virão outras e depois virão outras. Mas Deus nos chamou para vivermos de glória em glória e de vitória em vitória. A cada crise vencida, a tua fé será potencializada. A cada crise vencida, você vai ficar mais forte. E a cada dia mais, você vai poder declarar e terá motivos para dizer que o Senhor nosso Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Deus. Tu dirás, só o Senhor é Deus. Amém? Nós vivemos em um mundo onde a enorme maioria dos homens e das mulheres estão apartados do Senhor. Vivem uma vida desgovernada quando o assunto é Deus, é Jesus Cristo. Nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. O mundo da crise. O mundo que vive debaixo de outros valores e de outros princípios. Mas o reino de Deus, ele não entra em crise. Jesus disse para aqueles que o aceitaram: eis que o reino de Deus ha chegado a vós. E o reino de Deus, ele é chegado à tua vida, à tua casa e à tua família, em nome de Jesus. Apesar das nossas vidas aqui neste mundo, nesta terra, ser crise após crise, o nosso fundamento, ele está nos céus. E nós venceremos todas as crises e teremos a grande vitória sobre o mundo na eternidade com o Senhor. Amém? Fique firme nessa crise. Suporte o tempo da crise. Deus tem vitória para você. Mantenha os teus pés firmados na rocha. Eu quero convidar hoje você para fazer uma pergunta para Jesus. Para que você faça uma pergunta para o teu Deus. Para que em uma oração que é um diálogo, uma troca, você possa perguntar para Deus e depois ouvir. Perguntando: Pai, como posso crescer em fé neste tempo de crise, para experimentar mais nitidamente a vitória da fé? Pai, como posso crescer em fé neste tempo de crise para experimentar mais nitidamente a vitória da fé? Deus vai te conduzir por vitórias. Amém? É tempo de nós passarmos pela crise, enfrentarmos a crise. Não fuja dela. Não busque um escape. Não busque alternativas. Nós vamos vencê-la. Em Cristo Jesus, nós a venceremos. Eu quero pedir para que você declare assim comigo. Feche os teus olhos por um instante, se for possível, e declare assim: eu vou superar essa crise. Minha fé está sendo forjada. Eu vou vencer. Diga mais uma vez: eu vou vencer com Jesus. Se com Cristo eu padeço, com Cristo eu vou reinar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor estenda as mãos sobre ti e tenha misericórdia de ti. Eu te envio para um tempo de vitórias, para que você ande de glória em glória, e vitória em vitória. Declara as tuas emoções, o teu espírito revestido, guardado, protegido
contra todo o mal destes dias. E declaro que em Cristo Jesus você já é mais do que vencedor. Como servo e ministro do Senhor, eu quero te abençoar. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Compartilhe essa mensagem com pessoas amadas. Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe.